Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula de hoje, sexta-feira, né? Dia 5 de junho. Que dia mais lindo. Abram o livro de vocês na página 116. E o conteúdo da nossa aula de hoje será a simplificação de frações. Certo? Como o próprio nome já diz, simplificação significa o quê? Tornar mais fácil, né? Facilitar. Então vamos lá. Simplificar uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão, e assim obter uma fração equivalente. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Observe o exemplo. A fração 8/16 possui as seguintes frações equivalentes. Observa. Quando eu quero simplificar uma fração, por exemplo, a fração vai estar com números altos, né? Por exemplo, 8/16. Quando eu simplifico 8/16, eu vou encontrar uma fração menor possível, equivalente a 8/16. Como eu vou fazer isso? Vou dividir tanto o numerador como o denominador por um mesmo número. Ah, professor, eu posso fazer isso? Pode. Assim como você pode multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, você pode também efetuar a divisão de ambos pelo mesmo número, tá? Desde que seja pelo mesmo número. Então, eu posso dividir 8/16 por 2. Os dois por 2. Por quê? Porque os dois são pares, né? Então, quando eu divido 8 por 2, vai dar 4. 16 por 2 vai dar 8. Então, tá aqui, 8/16 é equivalente a 4/8. E se eu quiser continuar dividindo 4/8 por 2? Tanto o 4 como o 8 por 2. Pode? Pode. Enquanto for divisível, enquanto tiver um divisor comum para o numerador e para o denominador, é possível realizar a simplificação. Certo? Então, 4 dividido por 2, eu vou encontrar o quê? 2. 8 dividido por 2, 4. Então, encontrei outra fração equivalente a 8/16, que é 2/4. 8/16 e 2/4 são frações equivalentes porque representam a mesma quantidade do inteiro, né? Embora tenham números diferentes no numerador e denominador, a ideia de quantidade é a mesma. Por quê? 8 não é a metade de 16, 4 não é a metade de 8, 2 não é a metade de 4. Então, a ideia de quantidade é a mesma. Porém, os números do numerador e denominador serão diferentes. E 2/4, eu ainda posso simplificar? Pode, ainda dá de dividir 2 por 2 e 4 também por 2. Quando eu divido 2 por 2, eu encontro 1. 4 dividido para 2, eu encontro 2. Cheguei aqui nessa fração, chamada 1/2. Essa fração 1/2 é equivalente a 8/16. Por quê? 1 é a metade de 2, 8 é a metade de 16. Né? Então, elas são iguais, porém com números diferentes. A ideia de quantidade é a mesma. E essa fração aqui, 1/2, não dá mais para simplificar. Daqui não tem como tornar ela menor ainda, com números menores ainda. Por quê? Não tem divisor comum para o 1 e para o 2 ao mesmo tempo. Né? Tem algum número que eu divida para 1 e para 2, com exceção do 1. Né? Porque o 1 a gente não leva em conta porque é divisor de todos os números naturais. Então, com exceção do 1, existe algum número que eu divida 1 e 2? Não. Então, essa fração aqui, a gente vai chamar ela de irredutível. Beleza? Chamamos essa fração de irredutível. O que é algo irredutível? Algo que não dá mais para reduzir. Algo que não dá mais para simplificar. Então, cheguei aqui e encontrei a fração irredutível da fração 8/16. O que eu fiz? Fui só dividindo por 2. Dividi por 2, encontrei essa. Depois dividi por 2, encontrei essa. E depois dividi por 2, encontrei a fração irredutível. 1/2. Beleza? Assim como eu posso encontrar as frações equivalentes de 8/16 multiplicando
por um mesmo número, eu posso encontrar também as frações equivalentes a ela dividindo pelo mesmo número, certo? A diferença é que, se eu for multiplicar 8 por 2 e 16 por 2, eu vou encontrar as frações equivalentes com os números maiores do que 8 e 16. E se eu for dividir, eu vou encontrar as frações equivalentes a ela com os números menores, como esse caso aqui, ó. Encontrei 4 oitavos, depois 2 quartos, depois 1 meio. Continuando. Essas frações são formadas por números diferentes, né? Números diferentes, observem. Porém, possuem o mesmo valor proporcional, né? A mesma ideia de grandeza, de quantidade. Observem. Ó, essa primeira figura aqui corresponde à fração 8/16. Por quê? Ela está dividida em 16 quadradinhos, ó, 16 quadradinhos, onde 8 deles estão pintados, ou seja, a metade. Então, metade dessa figura está pintada, só que ela está dividida em 16 partes. Nessa segunda figura, que representa essa fração 4 oitavos, ó, eu tenho 8 quadradinhos, no qual 4 estão pintados, ou seja, a metade também está pintada. Então, metade está pintada, metade está pintada. Só que aqui representa uma fração 8/16 e aqui representa uma fração 4 oitavos. Essa daqui representa essa fração 2 quartos, ó. Por quê? Porque está dividida em 4 partes e 2 delas estão pintadas, ou seja, a metade também. Então, qual é a fração que representa aqui? 2 quartos. E essa aqui está dividida em 2 partes, ó. 2 partes e uma delas está pintada. Certo? Então, eu digo que 8/16, coloco o acentozinho de tio, tá? Esse acentozinho do tio aqui, ó, indica que a fração é equivalente, tá? Pode colocar o acento ou o sinal de igualdade. Então, 8/16 é equivalente a 4 oitavos, que é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 1 meio. Beleza? E essa fração aqui, 1 meio, chamamos ela de irredutível, porque não tem como mais reduzir. Concluindo aqui a página 116, ó, as frações podem ser simplificadas por partes. Observe o exemplo. Tá aqui o exemplo da fração 24/36. Ó, ele foi dividindo por 2, ó. Né? Por que que eu começo dividindo por 2? Porque eu sei que os dois números são pares, então eu começo dividindo, simplificando por 2. Né? Quando divide 24 por 2 e 36 por 2, eu vou encontrar o quê? 12/18. Né? 24 dividido para 2 é 12. 36 dividido para 2 é 18. Posso simplificar 12 e 18 ainda? Posso. Se eu quiser simplificar por 2 de novo, pode? Pode, claro que pode. Então, 12 dividido para 2, 6. 18 dividido para 2, 9. Encontrei a fração 6 nonos. Observa que 6 nonos não dá mais para ser simplificada pelo número 2. Por quê? Porque o 9 é ímpar. Né? O 9 é ímpar e não é divisível por 2. Então, eu tenho que procurar outro número que eu posso dividir 6 e 9 ao mesmo tempo. Quem é esse número? 3. Né? Posso dividir 6 por 3, posso dividir 9 por 3. Né? Então, 6 dividido para 3, 2. 9 dividido para 3, 3. E aí eu encontrei a fração 2/3, que é uma fração equivalente à primeira lá, ó, a inicial, 24/36, é equivalente a 2/3. Só que essa fração aqui, 2/3, chamamos ela de irredutível, tá? Irredutível. O porquê eu já expliquei, tá? Porque não dá mais para simplificar. Ó. Não tem número que eu possa dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo, com exceção do número 1. Então, aqui acabou. Beleza? Vou esclarecer uma dúvida aqui, recorrente de todos os alunos, com relação a esse conteúdo. Professor, eu posso encontrar uma fração equivalente multiplicando e posso encontrar uma fração equivalente diminuindo? Sim, dependendo da fração dada, você pode encontrar frações equivalentes a ela multiplicando ou dividindo. Por exemplo, o 8/16 aqui, ó, vamos pegar aqui, vou colocar aqui 8/16. Tá? Se eu quiser encontrar fração equivalente a 8/16 com números maiores que eles, é só multiplicar por 2, ambos por 2, ou por 3, ou por 4, por 5, o número que eu quiser. Aí, ó, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32.
E se eu quiser continuar multiplicando por 2? Ou se eu quiser multiplicar aqui a primeira por 3 agora? Tanto faz. Todas vai dar um resultado de frações equivalentes a essa. E se eu dividir, também vou encontrar frações equivalentes a essa. Agora, para encontrar a fração irredutível, eu vou ter que dividir, tá? Simplificar é dividir, certo? Então, para eu encontrar essa fraçãozinha irredutível aqui, que é o que as questões vão pedir, né? A maioria delas, você vai ter que ir dividindo até encontrar aquela fração que não dá mais para simplificar. Virem a página aí, 117 agora, vamos concluir aqui o conteúdo. Ó, você pode ainda simplificar a fração uma única vez. Para isso é necessário identificar o máximo divisor comum aos dois termos. Observe o exemplo. O que é máximo divisor comum? A gente estudou nas aulas anteriores, MDC, tá? Máximo divisor comum. Maior divisor comum entre dois números. Ou mais números, tá? Pode ser mais também. Temos aqui o exemplo 24, 36 avos, né? Novamente, o mesmo exemplo da página anterior. Ao invés de eu ir dividindo esse 24 e o 36 por 2, depois dividir por 2 de novo, depois por 2, depois por 3, para evitar esse processo, que é um pouco maior, a gente pode calcular o MDC de 24 e 36 e encontrar o máximo divisor comum entre eles e dividir direto. Quando eu divido pelo máximo divisor comum, eu já vou direto para a fração irredutível. Não vou perder tempo de estar dividindo por 2, por 2, por 2, por 3, até encontrar a fração irredutível. Certo? Então, relembrando, como é que calcula o MDC entre dois números? Vamos aqui, ó. MDC entre 24 e 36. Como é que eu faço? Esqueceram? Ó? Faz o joguinho da velha lá, ó. Né? Faz o joguinho da velha. Divide o maior pelo menor. 36 fica aqui, 24 fica aqui. Né? Agora eu vou dividir 36 por 24. Ó, vou colocar mais aqui. Quando eu divido 36 por 24, vai dar o quê? 1, né? 1 vezes 24, 24. 36 menos 24, 12. Então, ó, o meu quociente é 1, vem para cá, para cima do 24, ó. O quociente vem para cima do 24, que no caso aqui é o divisor. E o resto vem para debaixo do 36, que no caso aqui é o dividendo. Deu exata? Não, não deu exata. Então, o que eu faço? Continuo dividindo. Só que esse 16 aqui, que foi... Não é 16, é 12, perdão. Esse 12 aqui, que foi o resto da divisão, eu vou passar aqui para frente, ó. Tá? Vou passar o 12 aqui para frente. E agora eu vou dividir 24 por 12. Né? Quando eu divido 24 por 12, vai dar 2. Né? 2 vezes 12, 24. E 24 menos 24, 0. Quando eu encontro a divisão exata, ó, coloco o 2 aqui em cima do 12. O 0 vem para debaixo do 24. Quando eu encontro a divisão exata, o meu MDC entre os dois números vai ser esse último número aqui, ó, da linha do meio, certo? Então, o MDC entre 36 e 24 é 12. Tá aqui. Aí, o que eu faço com esse MDC quando eu encontro ele? Eu vou dividir tanto o 24 como o 36 diretamente pelo MDC, que é 12. Tá aqui, ó, foi o que ele fez. 24 dividido para 12, 36 dividido para 12. E aí ele foi direto para a fração irredutível, certo? O que vai acontecer? Quando o número for pequeno, os valores do numerador e denominador for pequeno, eu aconselho vocês a usar aquele método, né? Vai dividindo por 2, por 2, por 3, até encontrar, é mais simples. Agora, quando se tratar de frações com números altos, é mais prático calcular o MDC e simplificar, para encontrar diretamente a fração irredutível. Certo? Continuando, observe outros exemplos de simplificação usando o MDC. Tá aqui, ó, 32 40 avos. Calculando o MDC entre 32 e 40, vai dar o quê? Vai dar 8, né? Se alguém tem alguma dúvida, faça o MDC. Vamos fazer aqui de novo. Mais esse.
Ó, MDC entre 32 e 40, né? Eu vou tirar o MDC entre o numerador e o denominador. Coloco o número maior primeiro, que é o 40, e o número menor na segunda coluna. Divide o maior pelo menor, né? Vamos aqui, 40 dividido por 32. Vai dar 1, óbvio. 1 vezes 32 é 32. 40 menos 32 sobra 8. Beleza? Esse 1 aqui passa para cima do 32 aqui no jogo da velha, ó. E esse 8 aqui vem para debaixo do 40 aqui no jogo da velha. Como não deu uma divisão exata, esse 8 aqui vem para cá para frente. E eu vou efetuar uma nova divisão do 32 por 8. Então, ó, 32 dividido por 8. Vai dar o quê? 4. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, 0. O 4 vem para cá, para cima do 8. O 0 vem para debaixo do 32. E como eu encontrei a divisão exata, o meu MDC será 8. Tá? Então, ó, 32, 40avos. Eu divido o 32, tanto o 32 como o 40 por 8, e já vou direto para a fração irredutível, equivalente a ela, óbvio. Tá? Então, ó, dividir 32 por 8 é igual a 4. 40 dividido por 8 é igual a 5. Tem número, tem algum divisor que eu divida 4 e 5 ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque são números primos entre si. Não tem divisor comum além do 1, né? Que é divisor de todos os números naturais. Certo? Tem esse exemplo aqui também, ó, 63/81avos. O MDC entre eles é 9. Então, ó, dividi diretamente por 9, encontrei o quê? 7 nonos, que são números primos entre si, e não dá para simplificar mais. Ó. 7 nonos é uma fração que não dá mais para simplificar. Eu não posso dividir 7 e 9 por 2. Eu não posso dividir 7 e 9 por 3. 7 e 9 por 5. 7 e 9 por 7. Não posso. Então, aqui é uma fração irredutível. Impossível simplificar mais do que isso daí. Certo? Ó, nessa fração bem aqui, vamos voltar nessa fração. 32 40avos. Ele realizou a simplificação por meio do MDC. Vamos realizar aqui agora a simplificação pelo meio das divisões simultâneas, né? Vamos lá. Posso simplificar por 2 porque eu sei que os 2 é pares, né? Então, vamos começar por 2. Ó. 32 dividido para 2 vai dar o quê? 16. 40 dividido para 2 vai dar o quê? 20. Próximo. 16 e 20 são pares, então posso continuar dividido por 2. 16 dividido para 2 é 8. 20 dividido para 2 é 10. 8 e 10 são pares, posso continuar dividindo por 2. Tá? 8 dividido para 2 é o quê? 4. 10 dividido para 2 é o quê? 5. 4 e 5 são números primos entre si, portanto, não tem divisor em comum. E é uma fração irredutível. Ó, observa. Encontrei o mesmo resultado de quando eu utilizei o MDC. Utilizando a divisão simultânea aqui, ó, eu encontrei o mesmo resultado de quando eu encontrei o MDC. Então, você vai chegar no mesmo destino, só que com caminhos diferentes, né? Eu creio que calculando o MDC seja mais fácil, dependendo do número, né? Se for muito alto. E aqui na divisão de 36 por 66, ó, 36 e 66avos. O MDC entre eles é 6, então divide diretamente pelo 6, ó, 36 por 6 é 6, 66 por 6 é 11. 6 e 11 é a fração irredutível equivalente a 36 66avos. Para encerrar o nosso assunto de hoje, ó, acompanhe a leitura. Após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, observa-se que a fração não tem possibilidade de ser simplificada. Ela recebe, então, o nome de fração irredutível. Tá? Foi o que eu expliquei para vocês aí na página anterior. Fração irredutível é quando ela não dá mais para ser dividida. Né? Não tem divisor para dividir os dois números. Veja esta fração, 5 e 9. É possível dividir 5 e 9 por um mesmo número? Não. Por quê? Porque são números primos entre si. Então, 5 nonos já é uma fração irredutível. Não é possível encontrar um número natural diferente de 1 que possa dividir tanto o numerador 5 quanto o denominador 9. Observe outros exemplos de frações irredutíveis. 8 onzeavos. Ó, não tem como dividir 8 e 11 pelo mesmo número. Até porque o 11 é um número primo. Né? Só é divisível por 1 e por ele mesmo.
O 1 não conta. Então, não existe simplificação para essa fração. 7/15. Não tem número que eu divida 7 e 15 ao mesmo tempo, com exceção do 1. 9/13. Também não tem números que eu divida 9 e 13 ao mesmo tempo. Certo? Então, pessoal, ó, nossa aula foi concluída. Vocês vão fazer essa atividade aí da página 118 e 119, 120, 118 a 120. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou colocar lá no compartilhamento do WhatsApp. Tá? Qualquer dúvida pode ficar à vontade para perguntar no meu PV, que estarei disponível. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tenham um ótimo final de semana.